PIB Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Bom dia, eu sou Juliana Braga, esse é mais um Morning Call. Hoje nós estamos aqui com o economista Dan Cava. Bom dia, Dan, tudo jóia? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Hoje os mercados, então, continuam sendo influenciados pelo coronavírus, é isso? Isso, então, acho que a gente pegou um momento aí um pouco mais tumultuado de cenário econômico global, principalmente pelo que está acontecendo pelo coronavírus, né, essa doença que está assolando a China, né, na verdade começou pela China e agora começa a se espalhar pelo resto do mundo. Ontem a gente viu um dia de forte correção dos ativos de risco, né, acho que o melhor exemplo disso foi a forte queda da Bolsa no Brasil, chegou a cair aí perto de 3,5%, liderado pelas empresas do setor de commodities, principalmente Petrobras, Vale, etc., e que foi puxada pelo que a gente viu acontecer nos mercados internacionais. Mas, de fato, acho que o curto prazo vai continuar sendo bastante influenciado pelo coronavírus e os seus impactos no crescimento econômico global. Quais podem ser esses impactos no crescimento econômico global? Há possibilidade, por exemplo, do PIB da China crescer menos esse ano em função do coronavírus? Então, acho que essa é a grande pergunta, a grande dúvida que o mercado tem nesse momento, é a grande incerteza. Acho que pela incerteza a gente está tendo um pouco mais de volatilidade, né? A gente sempre que tem um evento como esse, acho que antes de mais nada a gente tem que deixar claro que esse é um problema extremamente grave socialmente, especialmente para a China e para os países que estão sendo assolados, independente do impacto econômico. Acho que o impacto social já é muito grande, tá? O impacto para a sociedade chinesa e para os países que estão sendo assolados por essa doença. O que a gente precisa medir agora é o impacto econômico e o quanto isso vai afetar mercados, né? Economicamente falando, acho que não há dúvida de que a gente vai ter um impacto relevante no PIB chinês do primeiro trimestre do ano. A gente tem aí em quase 10 cidades que estão em lockdown, ou seja, as pessoas não podem circular de dentro para fora e de fora para dentro dessas cidades. São mais de 60 milhões de pessoas afetadas. A China está no novo lunar, que é o feriado mais importante da China, onde eles ficam uma semana em festividades. Esse feriado ele foi estendido, os mercados chineses eles só vão abrir na segunda-feira, eles estenderam esse feriado, as férias escolares eles foram estendidas até meados de fevereiro, não só na China como também em Hong Kong. Então tudo isso gera mais incerteza e menos consumo. As pessoas estão dentro de casa, elas estão consumindo itens específicos, basicamente máscaras para evitar a contaminação, evitar o contágio, mas elas deixam de consumir outras coisas como ir a restaurantes, shoppings, etc. Então é meio óbvio e é dado líquido e certo que isso vai ter um impacto sobre o crescimento econômico da China e a gente vai ter algum contágio para o resto do mundo. O que a gente precisa entender é o quanto que esse impacto no crescimento vai ser pontual ou quanto isso vai ser estrutural. O que a gente tem como base foi o SARS, que foi um outro vírus que atingiu a China também em 2002, 2003. De fato, o impacto foi grande, né? Naquele momento a gente teve quedas de bolsa aí entre 10% e 15%. Aí a gente teve um impacto no PIB entre 0,3% e 0,5% no PIB chinês daquele trimestre do ano. Mas esse impacto ele foi muito pontual e localizado. Logo nos trimestres, nos meses subsequentes, a gente viu uma recuperação no crescimento e uma recuperação dos mercados. O que a gente precisa medir agora é que em 2002, 2003, tanto a China quanto o mundo eles estavam iniciando um ciclo de crescimento global. Né? Acho que para quem se lembra bem, dos anos 2000, 2001, que foi ali o estouro da bolha de tecnologia nos Estados Unidos, até 2007, a gente teve um grande ciclo de crescimento, um grande ciclo para commodities. A China crescia entre 10% e 13% ao ano e isso sustentou o crescimento dos mercados. Agora, a gente parece estar num estágio mais avançado do ciclo econômico. A China vinha num processo de desaceleração. Eles conseguiram, a duras penas, manter o crescimento acima de 6% no ano passado, mas as perspectivas já eram de um crescimento mais baixo em 2020. O que a gente precisa medir é qual vai ser o tamanho desse impacto e qual a persistência do impacto. Então, acho que o que a gente tem hoje é muito mais dúvidas do que certezas e, na minha visão, a gente deve ter uma volatilidade ainda elevada no curtíssimo prazo. O cenário base hoje
parece ser ainda de um impacto pontual, mas conforme o problema vai se estendendo e se espalhando e o contágio aumentando e as notícias nessa frente continuam mais negativas, a gente aumenta a probabilidade de que o impacto seja um pouco mais permanente. E aqui no Brasil, a tendência é ter um impacto maior nas empresas de commodities ou isso pode ser uma coisa mais generalizada? Então, ontem a gente viu o movimento, ele se iniciou e foi mais acentuado nas empresas e nos setores ligados a commodities, né? A gente viu a ação da Vale, por exemplo, cair quase 6%, a ação da Petrobras cair quase 4%, porque são empresas e setores que dependem mais do crescimento global. Mas é inevitável que quando você tem um movimento forte, rápido e acentuado como esse, acabe afetando outros setores da economia e outras ações, que foi o que a gente viu acontecer ontem. Então, quando a gente pega aí o índice de small caps, por exemplo, que é um índice muito mais voltado para as empresas cíclicas domésticas, né? Varejo, shopping, consumo interno, etc., ele também foi afetado, em menor escala, mas também foi afetado. Quando a gente está numa situação como essa, entra um pouco também de posição técnica, sentimento do investidor, etc., é natural que enquanto a gente está nesse processo, todas as empresas e todos os setores acabam sentindo em menor ou maior escala. Mas a médio e longo prazo, a gente consegue ter uma diferenciação entre empresas e setores e é natural que as empresas cíclicas domésticas tendem a sentir menos em termos de resultado no médio e longo prazo, pelo Brasil está sendo menos afetado, pelo menos nesse momento, por esses eventos e por esse vírus. E isso deve pressionar também o valor do dólar? Olha, acredito que sim. Ontem a gente teve um pouco disso, né? O dólar já estava numa leve tendência de alta, a gente viu ele tocar 4,23 ao longo do dia, acabou fechando um pouco abaixo disso, ali perto do 4,20, 4,20,5, mas de fato a gente viu um movimento de dólar mais forte no mundo, principalmente contra moedas emergentes e moedas de países produtores de commodities. É natural que a gente tenha algum impacto. De novo, é difícil hoje dizer se esse impacto é pontual ou estrutural, mas se a gente tiver mais volatilidade e mais incerteza no curto prazo, é natural que o dólar ele fique um pouco mais alto, pelo menos por enquanto. Tá certo, então, Dan. Muito obrigada. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.